Teu Espírito, Senhor, nos guia, ilumina nossa mente, nosso coração. Abençoa a vida de cada um que aqui está, que fez esse esforço, que está aqui, aquele que nos acompanha também de forma remota. Abençoa, Senhor, o entendimento. Elimina, Senhor, toda a maquinação do mal, todos os espíritos, potestades que tentam frear o entendimento, dificultar esse projeto da tua igreja aqui em Pinhalzinho. Senhor, esse é meu pedido e eu te agradeço em nome de Jesus. Nós iniciamos então na aula passada no tema o que é a igreja. Quase, irmãos, que eu deixei esse tema aqui como último tema, porque ultimamente tanto tem se pregado aqui nos cultos os mesmos conceitos e princípios que a gente estuda aqui nesse tema. Eu pensei em deixar para a gente não parecer que a gente está falando muito da mesma coisa, mas já estava aqui nessa posição e eu acho que talvez o Espírito de Deus queira deixar bem fixado em nossa mente esses conceitos. Porque quando se fala especificamente do tema igreja, você acaba tendo que falar de unidade, tendo que falar de amor, tendo que falar dessa comunhão, enfim, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, não sei se a gente começou aqui, né? Um pouco do conceito, do nome, da onde veio esse nome eclésia, que significa assembleia pública ou reunião daqueles que foram chamados, né? E também alguns textos que falam de várias comunidades como sendo igreja, né? E também o conceito unitário de igreja como uma só. Então é importante a gente sempre ter em mente que a igreja é uma só, né, irmãos? Não existe uma igreja só no mundo, apesar de ter várias comunidades. Então, como a igreja é retratada como um corpo, então aqui a igreja de Cristo aqui, né? Esse corpo de Cristo tem vários membros. Assim também a gente pode ter a perspectiva quando você pensa nas várias comunidades. Cada comunidade é um membro do corpo de Cristo. Por isso, irmão, que existe tanta diversidade. Nenhum membro é igual ao outro. Né? Vai falar um pouco hoje sobre o corpo. Então, a unidade é a união dos diferentes. É a união da desigualdade. Desigualdade em que sentido? Todo mundo é diferente, mas somos um só. Né? Então, a igreja também quando você pensa nas várias comunidades, quando a gente diz que ela é uma só, mas são tão diferentes às vezes umas das outras. Bom, a igreja é um corpo. E Pedro escreve e diz que Deus tem as suas multiformas, né? As multiformas de Deus. Então Deus tem um propósito, um plano específico para cada lugar. Então, apesar de ter várias comunidades, não significa que porque são diferentes em um ou em outro aspecto, que não fazem parte da mesma unidade. Então, às vezes a gente não tem esse conceito, mas eu tenho percebido que a igreja no Brasil tem conseguido, com muita luta e muita sabedoria, entendimento que Deus com certeza tem dado, a gente tem conseguido sentar à mesa, né, e ter unidade com aqueles que pensam um pouco diferente. É importante, irmãos, que a palavra de Deus, ela não é simples. O evangelho é simples, mas a palavra de Deus, ela tem muitas características, mesmo porque ela é a revelação de Deus. Então nem todo mundo pensa igual em alguns aspectos e algumas interpretações, e durante um bom tempo isso causou muita divisão na igreja, né? Porque uma comunidade pensava um pouco diferente da outra, elas não se consideravam irmãos. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas, olhar para a igreja dentro desses conceitos, né? A gente vai falar bastante aqui sobre a carta aos Efésios, que traz esses três aspectos que a gente está trabalhando, né, da igreja.
Isso em a carta aos Efésios, Paulo deixa, ele traz esses três aspectos, né, como a família de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito, para retratar esses aspectos da igreja. Isso, irmãos, parece uma coisa simples, às vezes parece que a gente já ouviu isso tantas vezes, mas quando você aplica esse entendimento na tua vivência de igreja, te ajuda a se mover da maneira correta e também a compreender as coisas. Então, por exemplo, nesses aspectos que eu falei da igreja ser, como a gente vai falar hoje, o corpo de Cristo, o corpo é feito de vários membros e nem todos são iguais. Na verdade, nenhum é igual. Se olhar os teus 10 dedos das mãos, eles podem ser parecidos, mas não são iguais. Todos fazem parte de um só corpo. Esse entendimento básico e simples tem ajudado a igreja, né, a viver cada vez mais unidade entre comunidades, né? Até hoje estava conversando com o pastor, ele relembrou do apóstolo aqui, Denilson Fonseca, né, que estava aqui. Ele comentou que lá muitas igrejas às vezes vão no culto uma na outra, né, estão unidas em oração, unidas em propósito. Isso aí é uma vitória muito grande para o reino de Deus. Quando a igreja tem esse entendimento que não necessariamente você precisa pensar igual, né, em todos os aspectos. Claro, quando diz respeito a fundamentos da fé, são indiscutíveis, né? Mas tem muitas questões, irmãos, teológicas às vezes, que não precisam causar divisão, muito pelo contrário, né? Às vezes Deus usa as suas multiformas para trabalhar de uma forma diferente em cada ambiente. Então tem cidades que Deus trabalha de uma maneira, né? A palavra dele é uma só, mas o propósito de Deus para aquele lugar é um. O propósito de Deus aqui para lá, para esse ambiente é outro. Então, a gente tem que ter esse entendimento de igreja como uma só, né, mas composta aí como um corpo, né, como uma família, como a gente falou na aula passada, né, a questão da família é aquela questão que a gente não escolhe, né, não escolheu a família, a gente está inserido ali e vive como família. A gente não, para viver em família, você não convive só com as pessoas que você gosta. Que como o pastor ensinou aqui no final de semana, aquela relação que é chamada de amor filéu, que é o amor fraternal, isso é o amor de gostar. Você só é amigo de quem você gosta. Mas você não ama quem você gosta. Você ama todos. O amor é um estilo de... Então a família, a igreja como família tem esse principal aspecto, irmãos, que é uma família. Eu dou a minha vida pela minha família. Então eu só sou teu irmão de verdade, né, se eu entendo como que Jesus se comportava em família. Como ele mesmo disse, a minha família são a minha irmã, meu irmão, a minha mãe, são esses que fazem a minha vontade. Esses são a minha família. E Jesus disse que a gente tem que tratar um ao outro assim como ele tratou a igreja, que deu a vida por ela. Tem essa expressão também lá em Efésios 5, falando da relação entre marido e mulher. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. Vamos passar para essa parte do corpo, irmãos. Então, como aqui no conceito, no aspecto de família, a gente usou Efésios, Paulo ele faz mesmo como eu falei, trabalha o conceito de igreja muito na carta aos Efésios e traz esses aspectos também. No corpo a gente também vai ler um texto, quem quiser acompanhar na apostila, está na página 5. Quem não quiser, só ouvir que a gente vai ler os textos, tá? Página 5, bem no finalzinho, ele diz: Novo Testamento há ainda o uso figurado da expressão para a igreja, da expressão corpo de Cristo. A igreja é descrita como sendo o corpo de Cristo, né? Então, Efésios 1, 22 ao 23 diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas. Esse conceito é importante, irmão. Aí, quando você voltar a falar sobre igreja, pensar, você ter esses aspectos na cabeça. Família, corpo e templo. Para que você consiga entender mesmo o que é essa vivência de igreja. E por que às vezes uma ou outra coisa acontece na igreja. Por que às vezes tem alguém que é tão diferente de você, está inserido ali. Né? Por que tem tantas pessoas que às vezes agem ou pensam de uma maneira diferente de você. Essa é a característica, o aspecto da igreja como um corpo. Né? Em Colossenses 1, 24, ó, a visão de Paulo é quanto o caráter indivisível da igreja. Então, em Colossenses 1, 24, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do corpo, do seu corpo, que é a igreja. Paulo ele quer trazer, quando ele fala de corpo, alguns aspectos, principalmente a questão da indivisibilidade. De modo que não existem vários corpos de Cristo, existe um só. Se você pensar assim, um só corpo, então Jesus vem buscar uma pessoa. É a igreja. A salvação não é individual. Não tem como eu dizer eu sou igreja, da mesma forma que uma abelha não é uma colmeia. Uma abelha sozinha, irmão, não vive. Uma pessoa que não está inserido na igreja não será salvo. Então isso é importante a gente olhar para esses conceitos. Então tem muita heresia sendo pregada aí fora, dizendo que você pode ser igreja na sua casa. Quando você olha para esses conceitos básicos aqui, um membro não vive fora do corpo. Tem essa possibilidade. Por mais que tente, não vive fora do corpo. A gente precisa do corpo, primeiro porque quem é o cabeça é Cristo. É o que ele fala aqui, em Efésios 1 ali, por ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja, que é o seu corpo. Então não existe vida espiritual fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Eu tenho que estar inserido aí no corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala dessa indivisibilidade, princípio da unidade na diversidade. Lá na página 6, irmãos, tem um texto que eu acho interessante a gente ler. Ele é um pouquinho longo, mas ele faz muito sentido quando a gente quer entender esse aspecto, esse conceito mesmo. A gente tem uma dificuldade, às vezes, irmão, de conviver com quem é diferente da gente. Então, se alguém não gosta exatamente da mesma coisa, da mesma forma que a gente gosta, a gente pensa que por ele ser diferente, ele não pode ser um comigo. E esse é um conceito, às vezes, errado. Então, às vezes, na igreja, uma pessoa não age da mesma forma que você. Cada um tem um jeito, cada um tem suas próprias características. Isso faz parte do conceito de igreja, porque a igreja ela é a unidade na diversidade. São todos diferentes, mas todos são um. Não tem como todo mundo ser igual. Não tem como todo mundo gostar da mesma coisa. Mas assim, eu não gosto de jiló. Se um dia algum irmão me convidar uma janta, um almoço, não pode fazer jiló, irmão. Tem pessoal que eu não como jiló, mas eu, por acaso, acho que você não deve comer jiló? De forma alguma. Eu não gosto de jiló, mas não acho que eu tenho que proibir você de comer jiló. Então assim, eu, por exemplo, não gosto de usar terno, mas fui obrigado a usar terno durante muito tempo por causa da minha profissão e por causa que eu era assembleiano, então eu tinha que usar terno. Mas eu não gosto. Agora eu não proíbo ninguém que faça. Então a ideia de indivisibilidade, de unidade na diversidade, a gente tem que ter esse conceito. Nem todo mundo na igreja vai gostar da mesma coisa que você. Vai agir da mesma forma que você, vai responder da mesma forma que você, vai fazer as coisas da mesma maneira que você. A gente tem que aprender a viver e entender que isso é extremamente essencial para a vida de igreja.
Já pensou se todo mundo gostasse de pregar? Ninguém quisesse tocar ali. Quem quer louvar a Deus, né? Então tem que ter, e tem as formas de cada um. Às vezes um adora de uma maneira, outro de outra. Então tem essa ideia. Então Paulo estava falando isso aos coríntios, irmão, porque a igreja lá em Corinto tinha muito problema. Era uma cidade muito pervertida, né, Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio lá pregando lá em Corinto. Você lê lá em Atos 18, você vai ver exatamente o que aconteceu. Paulo tentou convencer os judeus lá não conseguiu, eles estavam irreconciliáveis. Paulo bateu o pó e disse: ó, não vou mais pregar para vocês, eu vou para os gentios. Com certeza estava muito difícil pregar para os gentios, era uma cidade muito corrompida. Tinha até o conceito, dizia que quem estava muito pervertido, muito corrompido, eles diziam que se corintianizou. Igual corintiano. Não, estou brincando. Não é. Não tem nada a ver com Corinthians, né? Mas tinha essa expressão na época, irmãos, que a pessoa se corintianizou. E Corinto tinha muito templo, irmão, para outros deuses. Tinha o templo lá da Afrodite, que tem relatos aí que provavelmente tinha 1000 prostitutas do templo, né? E eles cultuavam a deusa tendo relações com aquelas prostitutas. Então isso era feito a céu aberto, então era bem complicada a cidade. E também tinha muita competição esportiva lá em Corinto. Então a igreja, o que aconteceu? Paulo ficou 1 ano e meio lá ensinando e foi embora. Imagine, irmãos, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo produzido ainda. Aí numa cidade, num contexto desse, há 2000 e tantos anos atrás, Paulo ficou ali, ensinou eles e foi embora. Continuou a sua viagem missionária, né? E eles ficaram lá sozinhos. Imagina toda a dificuldade que gerou de entendimento, com toda aquela perversão ao redor deles, os judeus, né, tentando, de certa forma, corromper o entendimento do evangelho na época, né? Então eles tinham muita dificuldade. A primeira coisa que gerou em Corinto, divisão. Né, que eles começaram a brigar, uns se diziam que eram de Apolo, outros de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros se diziam de Cristo. Então começou com divisão. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele trata dos 5 problemas que teve lá. Que é divisão, o problema da sexualidade pervertida, né, o problema com alimentos, problema com a reunião deles, eles estavam tendo problema na reunião, né, que eles faziam, na ceia, né, tinham problemas com ressurreição, e esses 5 pontos Paulo aborda na carta aos Coríntios. Ele trata o problema e depois ele traz uma perspectiva do evangelho. Nesse texto aqui que a gente vai ler, que é 1 Coríntios 12, Paulo estava falando do problema que eles tinham na reunião deles, nos cultos. Então eles estavam tendo dificuldade para trabalhar com os dons, né? Quando a gente falou de dons espirituais, a gente falou um pouco sobre isso. Eles estavam tendo dificuldade em ter ordem no culto, né? Eles estavam tendo dificuldade durante a ceia, né? Uns estavam vindo, comendo a ceia antes que os outros, enquanto alguns passavam fome. Alguns traziam a sua ceia, comiam, enquanto a mesa do lado passava fome. E Paulo começou a falar para eles sobre o entendimento e o aspecto da igreja como corpo de Cristo. Por isso que lá em Coríntios 11 ele diz: olha, quem não discerne o corpo, come e bebe indignamente. Não estava discernindo o corpo, não estava discernindo a igreja como corpo de Cristo, no sentido de que não podia haver essa divisão, no sentido de que tinha que ter essa unidade. Então Paulo, tratando dos dons, já em seguida no capítulo 12, da ordem nos dons e de que isso tem que ser tratado com amor, ele aborda de novo esse conceito do corpo de Cristo, da igreja como corpo. Aí veja o que Paulo fala, lá na página 6, preste bem atenção, ele diz assim, ó, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos, alguns são livres.
Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque eu não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo, que parecem mais fracas, são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Assim faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Veja como Paulo deixa muito claro essa questão de qual visão que nós temos que ter. Aqui ele estava falando, da parte dos dons, então tinha muita gente que achava que porque não tinha um dom de profecia, um dom de línguas, eventualmente, não era parte do corpo ou não era importante. Por isso que ele vem ensinando tanto sobre os dons, ele traz esse aspecto da igreja como corpo. Então tem muita gente que às vezes está dentro da igreja e pensa que porque não está sendo visto, não faz parte do corpo ou não é importante. Ele está dizendo que a gente às vezes trata as partes que menos são vistas com mais honra ou com mais cuidado. Ele diz que Deus trata assim a igreja. E ninguém está aqui sem função alguma. Alguma função você tem. Então essa vislumbre da igreja como corpo nos ajuda a entender algumas coisas às vezes. Tem gente que passa a vida toda tentando entender qual é o seu ministério, o seu chamado. E às vezes o chamado está ali bem perto. Às vezes o chamado está ali, a sua função dentro da igreja está muito perto. E eu acredito que essa ideia que Paulo traz do corpo é muito no sentido de que a gente pode se encontrar, às vezes, naquilo que você não imagina. Todo mundo precisa estar sendo visto para ser uma parte importante do corpo. Você já sentiu o teu rim alguma vez? Trabalhando? Mas se ele parar um pouquinho, ninguém mais faz nada, né, irmão? Mas faz nada. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, olha, eu não tenho função nenhuma, se eu sair daqui ninguém vai notar. De algum jeito a igreja vai sentir. Porque você é uma parte do corpo. Deus não colocou em uma parte desnecessária. Então às vezes é importante a gente olhar dessa maneira. Eu muitas vezes já pensei, já estive na igreja e pensei, olha, eu acho que eu não tenho função nenhuma, ou a minha função talvez não é tão relevante. Depois, com o tempo, a gente vai entendendo as coisas e já senti assim muita falta de pessoas que saíram. Eu me lembro quando eu era jovem, minha irmã me olhou com uma cara, nem faz tanto tempo assim, né? Faz tanto tempo, não faz tanto tempo. De pessoas assim que realmente fizeram muita falta quando saíram, né? Então, faziam parte mesmo do corpo. Eu fiquei assim
muito feliz com uma experiência. Vivi tantas experiências aqui já com vocês, mas uma delas foi um dia que o pastor chamou aquela moça morena que canta, eu não me lembro o nome dela, o pastor chamou ela aqui esses dias para ela cantar. Foi visível como o corpo de Cristo vibrou com a função daquele membro. Aquilo foi visível, aquilo mostrou muito para mim como existe de fato um corpo de Cristo aqui, né, e que os membros estão realmente muito ligados. Né? Fazia um tempo, parece que ela não estava cantando ali, o pastor chamou ela, e aquilo eu senti do Espírito mesmo, parece um suspirar do Espírito, como se um membro, né, tivesse realmente fazendo a sua função. Eu conheço pouco o pessoal, mas é uma experiência assim que a gente vive quando você tem esses conceitos de corpo. Você começa a perceber como é essencial cada um. Cada pessoa tem com certeza sua função. E às vezes a gente tem que olhar bastante para isso. Foi uma experiência assim que me fez lembrar desses conceitos aqui. Então, ao desejar ilustrar o princípio da unidade na diversidade, isso está lá na página 6, irmão. Ao desejar ilustrar o princípio dessa unidade na diversidade, com a qual vinha se ocupando nessa discussão acerca dos dons espirituais, Paulo se volta agora para a figura ilustrativa do corpo. Um corpo humano possui muitos membros e cada um desses membros tem a sua respectiva função. Todas essas funções visam fazer o corpo funcionar harmoniosamente. Isso foi o Champlin que comentou um pouco sobre isso. Então a igreja está verdadeiramente unida com Cristo, de modo que o próprio Cristo é o cabeça da igreja. E faz essa ligação entre corpo. A Escritura faz um jogo de metáforas, né? E lá em Efésios 5 fala que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Veja o que ele diz, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então é claro que com a vitória de Cristo, a igreja será vitoriosa junto, porque é o corpo de Cristo. Serão um só, lá em Apocalipse 19, alegremos-nos, exultemos, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já se preparou, né? Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, né? E no 21:9, então os 7 anjos que seguravam as 7 taças das últimas 7 pragas se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. São expressões que você pensar, né, irmão, são expressões muito fortes. Você começar a ter essa perspectiva, né, de que a igreja é a noiva. Então, como que Cristo age quando alguém agride a sua noiva? Você já pensou se alguém agredisse a sua esposa, né? Se alguém agredisse a minha esposa, né? Aos meus olhos, né? Provavelmente não seria eu não ficaria quieto, né? Acredito que ninguém faria isso. Então, às vezes a gente tem que observar essas coisas, né? Eu vejo o que muitas pessoas às vezes fazem com a igreja, e isso me assusta bastante, sabe? Aí quando eu vou ler lá em Apocalipse as taças da ira, você vê o que acontece, você compreende que é a ira do Cordeiro, né? O que o mal fez com a sua noiva, né? Que as pessoas fizeram, então é justo. Por isso que o anjo lá diz, um anjo que brada muito alto, ele diz assim: justos são os teus juízos. A gente às vezes tem que olhar para isso. Quando a gente falou na aula passada, acredito que falamos sobre quando estávamos falando da família, né? Como é que Deus reage quando alguém agride a sua família, né? Causa uma divisão ou arranca um pedaço do seu corpo, né? Então a gente viu aí muitas pessoas sendo arrancadas no meio da igreja, às vezes por causa de uma falha ou outra, e aí ao longo dos anos isso, no dia do juízo, será com certeza
pesado e injusta balança, sabe? Às vezes a gente, sem querer, mas às vezes por uma falha, uma omissão, por causa do nosso dia a dia, a gente acaba, às vezes, trazendo uma conversa que causa uma divisão, uma dissensão, ou às vezes um próprio comportamento. A gente tem que começar a olhar para esses conceitos de igreja e ter isso em mente. Eu estou lidando com a esposa de Deus, entende? Estou lidando com o corpo de Cristo. Então, né, como eu trataria Jesus se ele estivesse dormindo na minha casa, né? Como que eu trataria, né? Como que eu cuidaria dele, né? Se ele precisasse, vamos fazer uma metáfora aqui, né, irmãos? O corpo de Cristo também fica doente. Tem membros que ficam doentes. Vamos dizer espiritualmente, né? Como que eu trataria o corpo de Cristo se ele estivesse lá na minha casa, né? Como é que eu trato o corpo de Cristo aqui? Às vezes esses conceitos a gente passa meio por cima. Como é que eu trataria a esposa de Deus, né? Como é que eu trataria a esposa do pastor se ele fosse viajar e dissesse para você assim, ó, tu cuida da minha esposa, eu vou viajar, eu logo volto, né? Como é que tu trataria a esposa de qualquer irmão, né? Então, como é que a gente trata a esposa de Cristo, né? Como é que a gente está trabalhando nisso? Que visão que eu estou tendo disso? Lá na página 7, para finalizar esse assunto, a igreja não é o ajuntamento dos iguais, mas a união dos diferentes em um só corpo, andando em unidade. Efésios 2,14, porque Cristo é a nossa paz, ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, judeus e gentios são um só corpo. Não existe um plano de Deus para Israel e um plano de Deus para a igreja. Deus uniu judeus e gentios em um só povo, um só corpo. Então, quando as pessoas agridem os judeus, eu já vi pessoas cristãos agredindo com palavras, né? Falando, os judeus, né, que mataram Jesus e não sei o quê. Cuidar, porque Deus uniu judeus e gentios em um só corpo. Então os judeus também são parte do mesmo corpo. Amém? Então Deus tem seus planos para o povo de Israel, né, mas eles são um corpo só com a gente. Tem muitos judeus não aceitam ainda Jesus como Messias, mas quando a gente estudar o Apocalipse aqui, você vai entender melhor essa questão, como Deus olha para Israel, e Romanos 11 diz que todo Israel será salvo. Então, Deus é justo para cumprir as suas promessas que ele fez a Abraão. E nós, Paulo escreve que nós somos oliveira braba, nós somos enxertados na oliveira. Amém? Então somos um só corpo. Então vamos lá, templo. Tudo isso a gente já mencionou. Então, o templo do Espírito. Também Efésios, capítulo 2, é o terceiro aspecto aí da igreja. Templo do Espírito, Efésios 2, 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Veja como Paulo aborda muito esses mesmos temas, né? Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Veja como ele traz mesmo um conceito de construção, conceito de templo. Ele fala de alicerce, ele fala de pedra angular, ele fala, né, de edificação. Então ele traz esse conceito mesmo que nós somos um templo.
que Deus, dentro desse templo, quando ele é edificado junto, Deus faz morada. Então, quando você for numa igreja, irmão, você não sentir a presença de Deus, o primeiro ponto é: não existe um templo para a morada de Deus. Então, quando uma igreja é unida, edificada junta, como pedras vivas, né, ele fala em alguns textos ali para frente, como pedras vivas, cada um é uma parte do templo. Então, por isso que eu não posso lá na tua casa, né, tu não anda quebrando o tijolo das paredes, nem quebrando o vidro das janelas, nem arrancando as portas, né? A gente não pode fazer isso no templo de Deus. Se cada um é uma pedra viva, né, se eu arranco uma pedra, se eu arranco alguém, se eu causo uma divisão, se eu causo um problema, se eu tiro alguém, eu estou tirando uma pedra do templo. Considerando que é a casa de Deus, então ele traz esse conceito dessa unidade de pessoas que formam o templo do Espírito. A representação da igreja como templo deve chamar a nossa atenção. É óbvio que se a unidade da igreja é o templo do Espírito, então nós somos responsáveis por edificar um templo para Deus. Então, quando a gente trabalha essa questão do amor que está tanto sendo falado aqui, né, em comunhão uns com os outros, nós estamos edificando um templo para Deus. Então é nossa responsabilidade, somos responsáveis por construir um lugar para habitação de Deus. Em Atos 7:48, responsáveis por construir uma habitação, está lá na apostila. É o segundo parágrafo ali do ponto 3, irmão. Não tem a referência de Atos, mas o texto é assim: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, qual é o meu lugar de repouso? Atos 7, né? Então essa compreensão correta, irmão, desse aspecto da igreja, nos chama a atenção, né, de a gente pensar em construir mesmo, né, um lugar para Deus, não parar de trabalhar, né, esses conceitos, de trabalhar essa unidade até que a gente construa um lugar para Deus. Lá o Salmo 132, não entrarei na tenda em que moro, Davi falando, nem me deitarei no meu leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu acho que isso tem que chamar a nossa atenção, irmãos, para que a gente pense: o que eu estou fazendo, qual a minha posição nessa edificação do templo, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, para que Deus venha morar em nosso meio, né? Preguei a última vez um pouco sobre isso. A gente ter esse conceito, entender o que é mesmo a revelação de Deus no nosso meio e como que ela se dá. A Escritura aqui em Efésios 2, o texto que a gente leu, diz que Deus faz morada dentro do seu templo e que esse templo é a nossa unidade, a nossa comunhão. Então acho que a gente tem que trabalhar muito isso aí se a gente quer ver mesmo a presença de Deus no nosso meio. Acho que é uma coisa que tem que chamar mesmo a nossa atenção. O desejo de Deus é habitar com sua família. 2 Coríntios 6:16. Esse sempre foi o desejo de Deus, pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você vê corrente nas Escrituras, irmãos, do início ao fim, essas expressões de Deus dizendo: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês, quero conviver com vocês, né? Habitarei e andarei no meio deles, serei seu Deus, eles serão o meu povo. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, pois foi Ele quem fez o mundo e tudo que nele há. É uma vez que o Senhor do céu e da terra não vive em templos feitos por mãos humanas. Atos 17:24. Mas quando o crente se tornou o templo do Espírito e a igreja se tornou, coletivamente falando, o lugar da manifestação da presença de Deus, o seu templo, então essas limitações foram eliminadas. Aqui é o Champlin que escreveu. Perceba o que ele está dizendo, que ele diz que eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas quando nós nos tornamos o templo,
e tivemos essa possibilidade de criar um templo para Ele. Então essas limitações de um lugar para Deus acabou. Então Deus tem liberdade hoje, desde que a gente construa esse lugar para Ele, de habitar no nosso meio. Eu acho que a gente devia pensar mais nisso do que a gente tem pensado ultimamente. É assustador, irmão, você olhar para o que está sendo chamado de igreja. Pode falar, irmão. Ele falou dessa questão que o Espírito habita dentro de nós. Tem muito, irmãos, nas Escrituras esse paralelo, às vezes um paradoxo que Deus faz com as coisas. Ele diz: nós somos o templo do Espírito. Depois ele vem e diz que ele faz morada no nosso meio pelo seu Espírito. Então tem muito esses paralelos aí. Como o irmão falou ali, que a mulher veio do homem, né? E o Adão veio de Deus. Então é essa unidade que ele busca o tempo todo. Igreja, unidade, amor é o único caminho. Aqui para nós finalizar, irmãos, só existe uma forma de ser a família, só existe uma forma de uma atitude que forma o corpo, só existe um jeito de construir um templo. Então, só existe uma forma de ser a família de Deus, só existe uma atitude que forma o corpo de Cristo, e só existe um jeito de construir um templo. Só existe um jeito de fazer igreja, que é a unidade. Então, eu tenho falado bastante sobre isso, já faz bastante tempo, irmão, porque você vê que a igreja deixou muito esse conceito de unidade. A gente tem dificuldade de entender isso, o impacto que isso tem na nossa vida de igreja. Não existe nada se não tiver unidade, irmão. Não existe nada se não tiver unidade. Então, só tem uma forma de fazer igreja. O único propósito, está lá na apostila também, página 8, tem uma infinidade de textos, irmãos, que falam sobre isso. Muitos textos. Se fosse para trazer aqui, daria mais apostila só de texto do que o que tem aí de apostila falando sobre unidade. Então não tem como você não falar e não entender sobre isso. Não tem como abordar nenhum assunto, principalmente quando se trata de conceito de igreja, sem falar disso. Tem muito disso. Já fica a dica aqui, quem não leu ainda, leia o livro do Francis Chan, Até que Sejamos Um. Tem o outro que, se eu não me engano, é do Timothy Keller, que é O Lugar Mais Seguro da Terra. Eu acho. Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra. E o Até que Sejamos Um, do Francis Chan. Então, é revelador demais. Tá? Livros bem bíblicos, trazem conceitos, e eles trazem experiências e falam muito sobre isso. E tem um outro também que fica a dica, DNA e Propósito, do Paulo Borges Jr. O DNA e Propósito é um livro assim bastante, vamos dizer, de experiências. Ele conta muito esse contexto, o que eles viveram de igreja, DNA e Propósito, do Paulo Borges Jr. Eu tenho esses livros, quem quiser emprestado, só me pedir. Tá? Então vou repetir os livros, Até que Sejamos Um, do Francis Chan, O Lugar Mais Seguro da Terra, que é sensacional, do Larry Crabb, e DNA e Propósito, do Paulo Borges Jr. Falo muito sobre isso aí. Eu até trouxe aqui na apostila algumas frases do Francis Chan do livro, que eu até tentei pegar meio leve aqui, porque ele não... que nem diz lá de onde vem, o Francis Chan é com os dois pés, irmão. Ele não pensa, mas ele está completamente cheio de razão no que ele disse. Então vamos começar ali só lendo esses textos rapidinho. Em um único propósito, Filipenses. Alguma motivação por estar em Cristo? Paulo pergunta. Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito.
no mesmo sentido, Gálatas, porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Sem divisões, sem contendas. Esse texto aqui é o que inspirou Francis Chan lá. Sem divisões, sem contendas. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, Deus se preocupa tanto com essa questão da unidade, né? Deus abomina aquele que semeia discórdia. Provérbios 6:16, ele diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma abomina. A gente nem sabia que Deus tinha alma, né? 6 coisas o Senhor Deus odeia, a sétima a sua alma abomina. Então, as 6 que ele odeia: olhos cheios de orgulho, a pessoa orgulhosa, Deus odeia. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos. Então, uma pessoa que mata uma criança, Deus odeia. Coração que faz planos perversos, Deus odeia. Pés que se apressam a fazer o mal, Deus odeia. Testemunha falsa que profere mentiras, Deus odeia. Mas a sétima ele abomina: o que semeia discórdia entre os irmãos. Deus odeia mata uma criança, mas ele abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Você veja a preocupação e o olho que Deus tem para essa questão da unidade. O Deus cuida e preza por isso aí, né? Uma das frases do Francis Chan é: somos atualmente o grupo religioso mais dividido do mundo. E o segundo lugar está bem distante. Se acha que estou exagerando, mencione outra religião com mais do que 2 ou 3 divisões. Razão, né, irmão? Nós que devemos ser um. Jesus disse que deu a sua glória para que sejamos um. Somos o mais dividido do mundo. E o segundo lugar, de fato, está bem distante. Porque qual outra, né, grupo aí, vamos dizer, religioso, se é que dá para chamar o evangelho de religião, mas o outro grupo religioso que tem mais de 2 divisões? Não tem, irmão. Temos milhares de denominações e ministérios, cada um acreditando que a sua teologia ou metodologia é superior. O lado mais triste disso é que o nosso Salvador foi crucificado para pôr fim em nossas discórdias. Ordena que sejamos unidos e diz que exercemos impacto sobre o mundo quando nos tornamos um. Então, considerando que Jesus fez para que a gente seja um, a gente pensar que somos o grupo mais dividido aí que tem no mundo, isso tem que chamar a nossa atenção para alguma coisa. A dignidade do cristão está na unidade. Paulo fala bastante disso, que a dignidade do cristão está aí tem uma unidade, está lá na página 9, Efésios 4. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todo, age por meio de todos e está em todos. Outro texto que tem abaixo é de João 17, que eu acho que eu já mencionei aqui umas 50 vezes desde que eu entrei aqui nessa igreja. E Jesus disse: a glória que tu me deste eu dou para eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Se esse texto não me chamar a atenção, irmão, então daí acho que nada mais chamará a atenção. Uma outra citação aqui do Chen, que assim me impactou bastante, ele disse assim: você já pensou como as pessoas lá de fora nos veem? Tente imaginar um não crente entrando na internet tentando entender todas as diferentes denominações, as divisões eclesiásticas, os anúncios concorrentes e a difamação pública. Há um motivo pelo qual as pessoas não se sentem ansiosas para entrar em nossa família. Que imagem de Deus estamos mostrando ao mundo? Se a igreja deve ser um reflexo da imagem de Deus e o aroma de Cristo para aqueles que estão perecendo,
Não admira que as pessoas não se sintam atraídas. Não tente se consolar com versículos como João 15:18. Se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. Atualmente o mundo nos odeia não porque não parecemos com Jesus. Não porque não nos parecemos com Jesus, mas porque não nos parecemos. Somos arrogantes e há uma grave lacuna entre nossas crenças e nossas ações. Fato. Aleluia. É uma realidade. Se olhar, pensar alguém de fora olhando, irmão, escute com maturidade que eu vou dizer. Eu tenho vergonha de dizer hoje que eu sou evangélico. Sou cristão, de fato somos. Cristão, um pequeno Cristo, como texto. Né? Por quê? Eu tenho vergonha do evangelho? Faz, irmão. De modo algum, porque eu tenho vergonha da igreja, de modo algum, eu tenho vergonha do que nos transformaram. Você entra na internet hoje, muito mais do que lastimável tem sido feito, tem sido dito. Que imagem mesmo nós estamos passando, né? O que nós podemos fazer? Viver isso aqui, irmão. Viver uma unidade verdadeira e realmente mostrar para as pessoas que ser um cristão, que ser igreja é completamente diferente de tudo isso. Aí que as pessoas têm visto, mas é difícil, irmão. É difícil de lidar e você tem que ter maturidade também para ouvir o que eu vou te dizer agora. Eu vivo ansioso pela grande perseguição que você lê em Apocalipse. Vai acabar a papagaiada, irmão. Porque daí quem está fazendo isso aí tudo vai parar, irmão. Só vai ficar quem é verdadeiro. Só vai ficar mesmo quem conhece a palavra, quem conhece a Cristo. O resto, irmão, vai sumir que nem fumaça. Então só vai ficar o verdadeiro mesmo. Só vai permanecer quem é verdadeiro. Vai acabar isso aí. Mas vai ser difícil? Vai. Com certeza. Nós temos que estar preparado muito. Muito. Mas vai acabar isso aí. Vai acabar. Que ninguém mais vai fazer isso. Só vai ficar na presença de Deus e só vai ficar ligado ao corpo de Cristo quem é verdadeiro mesmo. Então, de certa forma, espero ansiosamente pelos últimos dias. O maior avivamento que a igreja vai viver na face da terra é o dia que o sol escurecer e a lua se tornar como sangue. Está lá em Joel. Deus vai derramar do seu espírito. Vamos viver um grande avivamento. Mas vai ser em meio à perseguição. Mas daí nós vamos viver o que nós nunca vivemos. Isso tudo aí vai acabar. Amor é o único caminho. A medida da nossa maturidade espiritual é exatamente a mesma quanto amor você exerce. Esse texto ali de 1 Coríntios 12, 31, Paulo está falando dos dons dele, diz assim: agora vou falar para vocês de um modo de vida, um estilo de vida muito mais excelente. Aí ele ensina sobre o amor. Tem sido falado bastante aqui, o pastor ensinou a gente final de semana. Deus tem falado muito sobre isso, é para chamar a tua atenção. Você começar a olhar para isso, entender que amor é um estilo de vida. Você escolhe viver em amor. Eu escolho ser paciente. Eu escolho ser bondoso. Eu escolho ser longânimo. Eu escolho não guardar rancor. Isso é amor. Eu escolho ter paz com os outros. Eu escolho suportar tudo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu escolho isso, irmão. Eu não sinto isso. Sente paciência. A minha esposa, que é a paciência em pessoa. Eu vi uma paciência com perna e braço, está ali. Mas a paciência do amor é uma escolha, irmão. Escolhe, quantas vezes ela escolhe ser paciente comigo? Quando ela vai lá, limpa, nós temos um cantinho de fazer chimarrão e café, ela vai lá, limpa, bem limpinho. Eu vou lá e faço uma banzela. Não é de propósito, irmão. Às vezes na pressa tu faz ali, derruba a colher, a mão. A minha mão, ela não é assim uma mão muito grande, sabe? Para segurar duas coisas ao mesmo tempo não dá. Eu faço uma papagaiada ali,
Né? Daí ela exerce paciência comigo. Ela faz um olho assim meio. Uma paciência. Então a paciência é um exercício. Todas as características do amor em 1 Coríntios 13, irmão. Tá ali todas as características do amor é uma escolha. Você escolhe exercitar aquilo. Então aqui dentro, irmão, só funciona. O único caminho para nós viver tudo isso ali que eu disse sobre igreja é o amor. Não tem outra forma. Amor não é paixão, não é nada disso. E aqueles outros amores, como o pastor mencionou aqui, o filé, o eros, aquele outro amor de família, só é saudável se ele estiver baseado em ágape, que é esse amor aqui. Então a minha relação de amizade, ela só é saudável se ela estiver baseada em ágape, que é esse amor. Paciente, bondoso, longânimo. A minha relação eros com a minha esposa, ela só é saudável se estiver baseada em amor. A minha relação aqui dentro com as pessoas, talvez com um ou com outro você é mais íntimo. Como Jesus também tinha os seus discípulos que eram um pouco mais próximos, um que chegava a se deitar no seu peito. Quem dera fosse eu. Mas a gente tem uns que são mais íntimos, mas esse exercício de amor é essencial. Querem viver isso aqui mesmo, querem se transformar num templo, morada do Espírito. Só tem um jeito, irmão. Só assim. Sabe como é que você faz para saber se alguém é cheio do Espírito, irmão? Se ele vive em amor, porque o amor é o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, características do amor. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? Vai lá ver como ele trata a esposa. Vai lá ver como ela trata o esposo. Vai lá ver como é que ele trata o vizinho que tem um cachorro que não deixa ele dormir. Aí tu vai ver se ele é cheio do Espírito. Eu tenho um vizinho abençoado lá que 3 cachorros. Maravilhoso. Eu já estava bem por aqui assim, ó. Daí um dia o vento passou lá, arrancou as telhas da minha casa. Quando eu subi no telhado para arrumar minhas telhas, ele estava lá já. O Espírito Santo me cutucou assim, você está vendo? Talvez ele saiba mais de amor que você. Não quer saber se alguém é cheio do Espírito, irmão? Só tu vê se ele exerce amor. Talvez não seja perfeito em amor. O Paulo disse que o amor, você pode crescer em amor. Porque é um estilo de vida. Então você aprende a viver em amor. Você exercita isso e você vai aprendendo a viver dessa maneira. Talvez você não seja perfeito em amor. Mas você tem essa essência de viver em amor, de suportar ao seu interesse. Amém, irmãos? Vamos conseguir guardar esses 3, né? 3 aspectos da igreja: família, corpo e templo. A unidade é o resultado, é a essência de tudo e o único caminho é o amor. Amém, irmão? Vamos ficar de pé?